Boa noite, pessoas queridas. Essa é a terceira e última parte do capítulo 10 do livro A Sublime Oração de Francisco de Assis, de Alírio de Cerqueira Filho. Nós já vimos duas aulas maravilhosas, uma com a Lígia e outra com o Flávio, e hoje nós vamos finalizar, trazendo alguns pontos de outras obras para que possamos ter mais conteúdo e mais ferramentas que nos ajudem a compreender essa dualidade de trevas e luz que nós somos. Vocês vão perceber que não existem novidades, é apenas jeito diferente de falar sobre o assunto. No fundo, o contexto é o mesmo. A nossa rebeldia de não aceitar a vida como ela se apresenta nos afasta do que é essencial e divino em nós mesmos, da nossa essência divina e também de Deus, e com isso nós geramos conflitos, sofrimentos e adoecemos. Porém, evoluir é determinismo, então a solução e a força para transmutar essa rebeldia em aceitação e passividade e se reconectar com o que é essencial e divino está dentro de nós. E por essa razão, todos nós somos capazes de fazer as mudanças necessárias. Todos nós somos capazes de levar luz para as nossas sombras, para as nossas trevas. Esses são os livros que eu escolhi para buscar algumas referências e eu deixo como sugestão de leitura para vocês. São 3 obras maravilhosas. No livro Como Entender o Efeito Sombra em Sua Vida, Deb Ford fala sobre a cisão entre o ego e o self. Na primeira parte do livro, ela fala sobre a batalha entre o ego ferido e o self, e na segunda parte ela fala sobre o tratado de paz, né? Quais são os caminhos de cura para esse ego ferido e como é o retorno para o amor. No livro Reconciliação, de André Moreira, ele usa a parábola do filho pródigo para falar sobre a desconexão da criatura com Deus, consigo mesmo e com a família. Ele divide esse livro em 3 partes. Na primeira parte ele fala sobre a desconexão, né, o que é e como acontece. Na segunda parte ele fala sobre os sintomas, né, as consequências dessa desconexão. E na terceira parte ele fala sobre a reconexão, quais são os caminhos e as ferramentas para a reconexão até a cura real. E no livro Autodescobrimento, de Joana de Ângeles, ela fala sobre esse processo, que é a única forma de promover as transformações necessárias para a nossa renovação, para a construção de um novo eu, como diz aí o nosso livro, né? Então, a Joana fala sobre a busca interior, consciência, inconsciência, as viciações mentais, os conteúdos perturbadores. Ela fala sobre ser e estar, sobre a conquista do si e a libertação pessoal e termina falando sobre o triunfo, né, do self sobre o ego. Então, vamos lá. O primeiro ponto para a gente se atentar é que trevas e luz não são sentimentos, né? A luz é o estado essencial, permanente e latente que é próprio do espírito imortal. E a treva é o estado transitório que restringe a manifestação da luz. Isso quer dizer que luz é ser e trevas é estar ou ter. Então, nós somos luz, mas ainda temos sentimentos, pensamentos e atitudes sombrias ou trevosas. Relembrando o que nós já vimos, né, nas 2 aulas anteriores, o círculo vicioso das trevas se origina da soma dos círculos viciosos do ódio, da ofensa, da discórdia, da dúvida, do erro, do desespero e da tristeza. Estar em trevas é a condição transitória
né? Na qual o espírito entra quando ele se aprofunda nesses sentimentos egóicos e nesses círculos viciosos que confundem a percepção do ser, fazendo com que a pessoa se sinta abandonado e em completa ausência de luz. Claro que essa ausência completa de luz não é real, porque não é possível aniquilar a essência de luz que nós somos, mas é possível restringir sua manifestação. Então, a pessoa fica no escuro, se sente no escuro, porque está restringindo a manifestação da própria luz. E o círculo virtuoso da luz vai se originar então da soma dos círculos virtuosos do amor, do perdão, da união, da fé, da verdade, da esperança e da alegria. Essa somatória dos círculos virtuosos amplia cada vez mais a percepção consciente do espírito como criatura divina, criando uma comunhão profunda com o Criador. Joana diz que é como quando alguém sobe uma montanha e passa a ter uma visão mais ampla dos horizontes, né? Quanto mais alto, melhor se vê a paisagem. Essa somatória é um processo, um programa de conquistas, onde a pessoa vai passando pelos diversos níveis de progresso. E à medida que conquista um patamar, outras perspectivas mais amplas vão se apresentar. Porque a ânsia de crescimento não tem limite. O processo de evolução não cessa. A fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Alcançá-la é a proposta da vida, como conseguir é a opção de cada qual. Esse é o movimento a que estamos destinados e que se constrói gradualmente nos caminhos evolutivos. Não se trata de uma escolha, é destino. O que podemos escolher é a velocidade e o tempo que vamos levar para isso. E é claro que quanto mais tempo a gente demorar, mais sofrimento nós vamos gerar para nós mesmos. Para que você faça brilhar a própria luz, é preciso primeiro que aceite a sua filiação divina. E aceitando-se como criatura, você também reconhece a sua humanidade, entende o seu estado transitório, falível, ou seja, entende que possui limitações, que te levam a cometer falhas, mas você também reconhece que os atributos do Criador estão presentes e latentes em você, ou seja, os atributos divinos estão aí dentro de você, ainda ocultos e inativos, mas estão. Parece bobagem, né? A gente ter que ficar repetindo isso, mas não é, porque na verdade a gente ainda não conseguiu assimilar isso da forma adequada. A gente sabe disso na teoria, mas a gente não sente isso ainda. Então é tipo assim, nós sabemos com a cabeça, mas não sabemos com o coração ainda. Então nós precisamos aceitar a dualidade que nós somos, entender que somos a soma de todas as trevas e de toda a luz que existe em nós. E aceitar a dualidade é acolher com amor os nossos círculos viciosos, criados por nós mesmos como parte do que somos. A dualidade ou as polaridades fazem parte dessa dimensão que nós estamos, da terceira dimensão. O bem e o mal, o quente e o frio, o dia e a noite, luz e escuridão. Não seria possível conhecer um sem a existência do outro. É preciso que existam as polaridades para que se estabeleça a unidade. Obedecendo ao imperativo
a ordem das polaridades que se manifestam no mundo terrestre, tudo trabalha em favor da unidade, marchando para o equilíbrio e para a harmonia. É a perfeição da imperfeição. Na filosofia chinesa, essa representação da perfeição está simbolizada no círculo, que é metade yin e outra metade yang, mostrando a manifestação desse conjunto harmônico. E claro que aqui nós vamos falar de maneira bem superficial sobre isso, ok? Então, Yin e Yang são conceitos do taoísmo, que é uma tradição filosófica e religiosa originária do leste asiático. Esses conceitos expõem a dualidade de tudo que existe no universo e descrevem as duas forças fundamentais, opostas e complementares que existem em todas as coisas. Cada ser, objeto ou pensamento possui um complemento dentro de si do qual depende para sua existência. Assim se deduz que nada existe no seu estado puro, nem na atividade absoluta, nem na passividade absoluta, mas sim em transformação contínua. Então, vejam, observe o desenho. Dentro de uma metade existe uma porção da outra metade, né? Então, nada existe no seu estado puro. Yin é a polaridade feminina, a noite, a lua, a intuição, a passividade e inúmeras outras polaridades. E Yang é a polaridade masculina, o céu, o dia, o sol, a lógica, a atividade e tantas outras. Essa doutrina é de uso corrente da medicina tradicional chinesa, né? Também é usada na terapia integrativa da aromaterapia vibracional, na acupuntura e algumas outras terapias. Vejam que interessante. A Joana vem nos contar que a consciência é yang, masculina, racional, positiva, alegre, e a inconsciência é yin, feminina, introvertida, melancólica, negativa, e que as duas se harmonizam num conjunto de equilíbrio. Nós não vamos nos aprofundar nesse assunto porque não é o foco, mas o que nós vamos destacar de importante aqui é que cada um de nós possui em si polaridades dessas duas forças, assim como tudo que existe no universo. Então, vejam, entender a nossa humanidade é saber que somos ao mesmo tempo divinos e humanos e que dentro de nós existe um intercâmbio de luz e escuridão. Psicologicamente, nós somos compostos pelo ego e pelo self, e nós precisamos dos dois para sermos inteiros. Entender toda essa questão da dualidade, das polaridades, é fundamental para que sejamos capazes de romper a crença limitante de que o ideal ou o certo é que tenhamos apenas boas características, né? Boas intenções, bons sentimentos, boas qualidades. Jung disse: eu prefiro ser inteiro a ser bom. Isso quer dizer que ser inteiro é se reconhecer como um todo. Tentar ser apenas bom nos divide. Esse movimento separa e nega uma parte nossa, os nossos impulsos sombrios. Então, tentar ser apenas bom é mais cômodo, claro, porque aí não precisa mudar nada, não precisa sair da zona de conforto, embora essa zona de conforto seja bem desconfortável, né? E também é menos dolorido,
porque nós não gostamos de ver o nosso lado sombrio. Debbie Ford nos diz que é preciso um esforço moral para entender que todos somos capazes de atos abomináveis e de comportamentos autodestrutivos. Além da culpa e da desculpa, né, que foram aí citadas e muito bem explicadas na aula do Flavinho, a negação, a vergonha e o medo também alimentam as nossas trevas. E é esse lado sombrio que limita o que podemos ver sobre nós mesmos, distorce as nossas boas intenções e nos leva a cometer atos ostensivos de autossabotagem e sofrer desnecessariamente com comportamentos inadequados que tanto nos prejudicam. Reconhecer a dualidade que nós somos é entender que é o ego ferido que nos leva por esses caminhos, que nos arrasta para a dor e para o sofrimento. Emmanuel ensina que é preciso que o homem aprenda a se recolher, a silenciar-se, para escutar as grandes vozes que lhe falam ao coração. Dentro de cada um de nós existem duas vozes brigando para serem ouvidas. Duas vozes que querem nos direcionar. E as duas precisam ser ouvidas. Precisamos aprender a ouvir as duas para saber distinguir quando é uma e quando é outra. A voz do eu inferior, do ego, e a do nosso eu superior, do self. Então, uma está ali para nos elevar acima dos nossos dramas pessoais, e a outra está ali para nos manter envolvidos e arraigados nesses dramas. O ego excita e o self tranquiliza e pacifica. O ego espera reconhecimento e o self vibra gratidão. O ego exige afeto e o self disponibiliza afeto. A angústia é o grito do ego. A intuição serena é a voz da essência. Falando assim, parece muito fácil, né? A gente saber quando é uma voz e quando é outra. Mas não é tão fácil assim, porque nós sabemos que o ego cria artimanhas, né, para nos enganar. E o ego, por si e em si mesmo, não é uma força malévola, né? Ele tem um importante papel na nossa vida. O ego saudável nos ajuda a delimitar e impor o nosso espaço e a nos conhecer como individualidade. Ele é a força que protege e guarda a entidade que é o nosso eu. Então é ele que nos confere o impulso de assegurar a sobrevivência a todo custo. Olha só, gente, o ego saudável é fofo. Então, para acabar com o conflito entre essas duas forças, opostas e complementares, e nos libertar das amarras dos sentimentos egóicos e dos seus círculos viciosos, nós temos que sair da negação e tomar posse da nossa natureza. A aceitação é a decisão do espírito pela não rebeldia, assumir a sua humanidade, receber a vida e as leis divinas como elas se apresentam. É um movimento de acolher e amar o próprio ego, de se reconhecer inteiro na sua dualidade. A transmutação dos sentimentos egóicos é realizada pela prática do amor, por si mesmo, pelos outros e por tudo que existe no universo. Essa identificação com a energia do amor vai potencializar o self e sutilizar o ego. Então, transmutar é a tarefa de levar a esses sentimentos egóicos a energia oposta, levar os sentimentos essenciais. Assim como está escrito na oração de Francisco de Assis: onde houver
um impulso negativo do ego que o leve o impulso oposto e positivo do self. Essa transmutação é o processo de cura desse ego ferido. É o triunfo do self, é a reconciliação consigo mesmo e com Deus. Andrei Moreira nos diz que a lei divina conduz o espírito de forma ordenada e harmoniosa desde o instante de sua criação até o cumprimento de sua finalidade maior, que é a integração com o Pai. E a sensação, o estado de plenitude, vem da integração no amor possível a cada momento do processo evolutivo. Ela não é um estado permanente de beatitude ou de perfeição idealizada, onde não existem mais tormentos nem instabilidades. A plenitude é um estado de presença e de inteireza que são decorrentes da aceitação e da conexão consigo mesmo e com a vida como ela é, de acordo com a realidade evolutiva de cada um. Então, nós sabemos que a reconexão com o divino é gradual e é sequencial, que se realiza como um processo e não como um instante. E não acontece quando os lábios falam, mas quando o coração se abre para o fluxo livre da vida, num movimento pacífico, inclusivo, acolhedor, amoroso. Todos nós trilhamos esse caminho de retorno, de reconexão, de cura, de iluminação, caindo, levantando, recomeçando, aprendendo e crescendo. Sempre enriquecidos, sempre acrescidos de algo e sempre mergulhados no infinito e incondicional amor maior. Cada um segue a sua trajetória, amadurecendo as percepções de si mesmo e da vida conforme a realidade que é possível a cada passo, acrescido de sua vontade e do seu esforço, né, para que elas sejam ampliadas. Então, quando você fizer as suas reflexões, tenha em mente que existe perfeição na sua imperfeição e que cada ação que você fizer para o seu processo de iluminação, cada passo nessa direção é sempre uma conquista e vai ser sempre válido. E para finalizar, eu gostaria de repetir a pergunta que foi sugerida nesse capítulo, mas eu vou te propor o seguinte: ao invés de você pensar para responder, ouça a sua intuição. A primeira palavra que você ouvir ou que vier à sua cabeça é a resposta certa para você nesse momento. Então, dentre esses sentimentos essenciais, paz, amor, perdão, união, fé, verdade, esperança e alegria, pergunte-se: o que eu quero para minha vida? Qual foi a resposta que veio primeiro? Veja qual foi o sentimento essencial que foi escolhido para saber qual é o sentimento egóico que você precisa transmutar para conquistar o que você quer. Talvez esse seja o ponto de mudança possível ou necessário para você nesse momento. Que tal começar por ele? Reveja as aulas, avalie os seus sentimentos, seus pensamentos, seu comportamento. Faça isso com sinceridade e também com muito amor. Identifique as culpas, as desculpas, o medo, a vergonha. Depois, pergunte-se quais são as ações que você pode realizar para transmutar esse círculo vicioso em um ponto de luz. E tenha paciência
E também muita perseverança, porque não vai ser fácil, nem vai ser rápido. Mas essa conquista com certeza vai ser muito gratificante. Encerramos aqui, meus queridos. Mais uma vez, gratidão pela companhia, pelo apoio ao nosso trabalho e pelo carinho de vocês. Um forte abraço a cada um. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus.